Tá. Olá, caros alunos, né? Mais um encontro com a filosofia. A gente vai dar continuidade a esse capítulo e última parte final a gente vai falar sobre esse grande filósofo racionalista, né? Leibniz, né? Griffith Leibniz. A gente vai falar sobre um pouco sobre ele. Vimos anteriormente Spinoza e agora a gente vai ver o Leibniz como ele realmente vê, né, a sociedade nesse tempo que ele viveu, né? Quais foram os princípios que ele deixou dessa filosofia dele, que foi uma filosofia muito bem realmente desenvolvida, né, naquela época. Então, como eu falei para vocês, a gente vai ver um pouco sobre Griffith Leibniz, 1646 até 1716, né, esse grande filósofo, né, ele se desenvolveu a partir do momento que ele colocou o racionalismo, né, e esse racionalismo de Leibniz, né, foi um racionalismo de princípios, né, a partir do momento que a filosofia de Leibniz pode ser vista como um conjunto de princípios da organização que estabelece a relação de liberdade entre vários elementos do mundo. Para o autor, a razão possibilita estabelecer relações entre esses elementos. E essas relações, para ele, era lógica e organizada através da matemática. Leibniz escreveu diversos ensaios. Ensaio significa as teses, gente. A partir daí, mas não expôs de modo organizado e sistemático o seu pensamento filosófico. Mesmo assim, podemos dizer que ele acreditava na existência no mundo de uma ordem necessária, livre, em que se organiza de forma espontânea. Essa ordem se desenvolvia, segundo o autor, melhor modo possível dentro das várias possibilidades. A criação do mundo, tal como encontramos, surgiu de uma ordem geral e uma regularidade. Essas diversas possibilidades de organização do mundo que ele colocou, que Deus escolheu a melhor de todas e que mais assemelhava realmente a sua perfeição, mais simples de todas. E através dela, né, as palavras do mundo, se temos a qual vivemos, é melhor do mundo possível. Então, para o autor, né, para esse grande autor filosófico, Leibniz, que ele colocou esse princípio que seria ordenado pela matemática, e a matemática era, para ele, não, naqueles primeiros passos, ele colocou não organizada, porém, tinha um princípio lógico, né, ele dizia o seguinte, que o mundo existe e era uma possibilidade de se realizar, segundo as regras, que não era necessária mais que foi aceita de forma livre pelos elementos que configuravam o mundo tal como ele. E essas possibilidades, de acordo com o autor, de uma organização de mundo são infinitas, mas Deus escolheu a forma mais livre entre elas e melhor possibilidade de fazer uso do raciocínio, ou seja, da razão. Então, abrimos esse capítulo de Leibniz falando sobre a questão dos princípios lógicos, né, e ordenado, né, que Leibniz começou a ter essas possibilidades de estabelecer essa relação. Mas também Leibniz, né, ele decifrou alguns aspectos importantes, né, e a partir desses aspectos importantes, inovador, né, o autor lança uma teoria da natureza. E essa teoria, inicialmente, né, que ele acreditava que a natureza não são saltos, ou seja, para ele, o autor, algo da natureza passa a ser outra coisa, além de saltos. E tem que passar de todos os graus, né, intermediários que existem entre o que é ela e o que pode ser. Por exemplo, para a criação de se tornar adulta, ela tem que passar por todas as fases, né? Então, essa criança, ao se tornar adulta, nós temos que passar por todas as fases, né? Todas as fases realmente dimensional, né? Para que a gente possa entender a sociedade. Então, é importante essas fases de acordo com o autor. E a partir daí, ele coloca também que essas fases são intermediárias. Mais tarde, os seus escritos e fórmulas de conceitos de forças, ou seja, de ação motora, que é a capacidade de algo de produzir determinados efeitos. Por exemplo, nossos músculos têm capacidade de movimentar os membros, de movimentar outros objetos e, portanto, gerar efeitos sobre eles. E esses membros, para eles, são colocados os objetos. A partir daí, a força é mais do que simples movimento. Então, a força para ele é algo que é colocado nessa natureza por Deus e não somente para a capacidade das coisas naturais.
o filósofo vai mais além. Ele diz também que esses esforços de movimento ou de efeito que pode ser aceito se não for realmente interrompido de uma força maior. A existência, né? Essa existência da substância de agir e a força assim é a existência do mundo natural, que ele colocou como a sua teoria das monardas, que é né? Essa teoria da monarda que diz que o homem não sabe o que vai realmente na cabeça do outro, pois, como diz Leibniz, as monardas não têm realmente janelas por onde qualquer coisa possa entrar ou sair. Essas substâncias simples, diferentes entre si, são extensões indivisíveis e eternas. Somente Deus pode realmente criá-las ou destruir as monardas. Cada monarda vê o mundo de seu ponto de vista e elas não se comunicam entre si. Qualquer mudança na monarda tem que ser realmente resultado de um processo eterno, pois nada eterno pode interferir nela. Teoria das monadas, de acordo com Leibniz. E essa teoria da monada é interessante, porque que o autor coloca, ele diz o seguinte, que Deus também é uma monada. Né? Por que Deus é uma monada? Porque ele percebe o mundo de todos os pontos de vista possível, enquanto que as outras monadas percebem a representação do mundo somente do seu ponto de vista. Deus é monarda das monardas, e essas monardas com memória compõem a alma dos animais e as monadas que têm realmente razão formam o espírito humano. Então, as monadas para ele é superior à alma humana, realmente. E esse entendimento é confuso, indica a nossa imperfeição e as independências que temos da matéria. E nossa perfeição, por outro lado, está numa força de liberdade em nossos processos diversos. Nosso corpo é corpo dos animais e de uma reunião de monardas que somente se mantém agregado por causa da alma e que é a monada dominante. E as monadas do corpo e as monadas da alma seguem leis independentes e o corpo segue as leis mecânicas e das almas é a lei que propósito que realmente pretende alcançar. O corpo e a alma vivem em harmonia, graças a uma perfeição ordenada que estabelece por Deus, quando criou ambas. Então, a partir daí, ele coloca essa sentença, né, da teoria sobre as monadas, que são isoladas, mas estão ligadas por serem uma representação de outra. São como diferentes representações que podemos dar no mundo, de todas juntas, tomando a representação desse universo. E a manifestação da monada maior que ele coloca seria Deus, que comanda todos nós, que somos as monadas, de acordo com a teoria de Leibniz, grande filósofo, autor racionalista. Então, a gente viu um pouco sobre a teoria de Leibniz, né, que através dela, né, ele colocou que os princípios gerais são estabelecidos por uma ordem maior, que seria a monada máxima, que é Deus. E a partir daí, Deus que comanda. E a outra parte que ele coloca das monadas, que seria somos nós, seres humanos, nós somos incapazes de entender essa forma, né? E como nós somos incapazes de entender, a gente tem de buscar cada vez mais essa valorização, essa transvalorização da nossa sociedade para compreender Deus. Então, encerramos esse capítulo com esse grande filósofo racionalista Leibniz. E se puder, fique em casa. Muito obrigado.